João, capítulo de número 12. João 12, a partir do verso 37. Nós vamos ler até o verso 50. Eu já não escuto. A Gisele fica fazendo mímica para mim. Nesse aqui. Oh, sim. Glória a Deus. Obrigado, pastora. Nós vamos fazer a leitura da palavra e logo depois eu vou passar a palavra para o Tom, que ele me pediu para compartilhar algo do coração dele. Verso 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelada o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com seus olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o meu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amém? Eu ministrei essa palavra lá no Brasil. E quando eu terminei o culto, eu estava totalmente frustrado, né? Falei, o que eu preguei? Meu Deus do céu. Quantas vezes nós subimos ao púlpito, pregamos e não sabemos para quem, o que nós estamos falando? E eu saí realmente, vamos dizer assim, frustrado, né? Achando que foi a pior palavra que eu já tinha pregado na minha vida. Quando foi no outro dia, para minha surpresa, no meio de comunicação da igreja lá em Barra, várias pessoas falando sobre o quanto que elas foram abençoadas. E isso me encorajou a dividir essa palavra com vocês. Jesus, ele fala de luz, ele fala de escuridão. E isso eu creio que está muito claro no texto que eu dividi com vocês, né? Como também Jesus, em outras partes das Escrituras, ele fala que o mundo vive nas trevas e que Jesus é a luz que afugenta a escuridão. Eu estava vendo um dos vídeos que está sendo preparado pelo grupo do Live to Love, pela nossa equipe aí, e uma delas o Guto fala sobre luz. Não sei se o Guto lembra, acho que foi o primeiro que vocês gravaram. E realmente essa palavra faz um paralelo com aquilo que ele falou. Se vocês entrarem lá, vocês podem achar esses vídeos, que são pequenas mensagens, que eu creio que vai fazer diferença na vida de muita gente, né? Aqui diz aqui que o mundo ele está em trevas, mas não é o mundo, o planeta Terra, são as pessoas, né? São pessoas que rejeitam a Cristo, rejeitam a mensagem dele, rejeitam os ensinamentos dele, rejeitam se submeter à vontade dele. Nós vemos que naqueles dias os fariseus, por causa do seu ódio para Jesus, eles podem ser colocados nesse contexto de pessoas chamadas o mundo, ele está em trevas, né? Pessoas que zombam, pessoas que escarnecem quando gritaram lá para ele, crucificam, crucificam. São pessoas
hostis ao Evangelho. Jesus, ele diz que esse mundo, essas pessoas que rejeitam a palavra dele, que são contrários à palavra dele, diz que eles vivem na escuridão. Eu penso no cenário que estava naqueles dias, a nação ali, Jerusalém, todas aquelas cidades, elas estavam sob o domínio romano. Os romanos estavam dominando, eram pagãos, eles eram contra o cristianismo, e ali então eles colocam um governador para recolher o imposto, um governador pagão, sem princípios de Deus, e ali eles estavam debaixo desse clima, dessa opressão. E nós não vemos diferente dos nossos dias. O mundo, ele vive numa escuridão. Eu creio que essa questão de escuridão, de derrota, ela não é simplesmente o planeta Terra escurecido. São as pessoas vivendo no seu mundo independente de Deus. Eu me impressiono quando a palavra de Deus diz ali que se a luz que há em você é trevas, quão grande trevas será? E eu vejo que quando a gente começa a analisar a palavra de Deus, é interessante o texto de Isaías capítulo número 1, o verso de número 3, o Almeida Revista Corrigida diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ou em outras palavras que podemos traduzir isso aqui, o povo de Israel ali, eles eram mais ignorantes do que os burros e do que o gado. Até mesmo os animais conhecem o seu dono, conhecem para onde ir, mas diz que o povo dele, eles estavam errantes. Oséias, capítulo 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ou seja, por causa de ignorar Deus e das coisas de Deus, as pessoas caem na escuridão do pecado, do erro e da falsidade. Nós nunca vivemos um tempo de tanta idolatria como nos nossos dias. Existem vários deuses, existe uma infinidade de deuses, e a pessoa, por ela não conhecer e nem tomar conhecimento de Deus, ela constrói o seu próprio Deus. Quando ela acredita naquilo que ela acredita e constrói aquela imagem, esse é o meu Deus. Um Deus que faz concessão, um Deus que concorda com o pecado, um Deus que não é tão severo, um Deus que apesar de eu fazer tudo errado, no final vai dar tudo certo, Ele vai me entender, Ele vai me compreender, Ele é um Deus de amor. Hoje nós estávamos na classe lá de batismo, e um dos versos que eu usei, é quando ali João, ele fala claramente, Jesus fala claramente, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em meu nome. Perdoe mamãe, papai, tio, vovó, filhinho. Se os teus familiares não creem em Jesus, como diz as Escrituras, eles não são filhos de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Mas nós queremos nos enganar. Nós queremos achar que vai ter um jeitinho, que vai ter um escape. E nós vivemos uma relação de Deus mais emocional do que de palavra. Nós fazemos o nosso Deus. Eu chamo que hoje a igreja evangélica é a igreja mais hinduísta que eu conheço. O hinduísmo, ele cria um Deus para cada necessidade. A igreja chamada evangélica, ela tem construído um Deus para cada uma das suas necessidades. Aí você tem o Deus da prosperidade, você tem o Deus do merecimento, você tem vários deuses. O Deus que concorda quando você peca, o Deus que faz vista grossa quando você está errado, o Deus que te entende. Tem até o Deus que te entende. O meu Deus, ele pode até te entender, só que ele não concorda com você. Para viver na escuridão, diz que basta a gente fazer ações vergonhosas das trevas. O que nós poderíamos aqui classificar segundo Efésios capítulo 4, 25 e Efésios capítulo 5, verso de número 12?
Isso está escrito nessas duas palavras de Paulo. É quando nós optamos pela imoralidade sexual. É quando nós optamos pela impureza. Quando nós optamos pela cobiça. Quando nós optamos pelo roubo. O que é roubo? Roubo não é só aquilo que você pega uma arma e vai. A pastora, nesses dias, estava dando um bom exemplo de roubo para mim. E ela estava falando comigo, quando ela aconselhando uma pessoa, e a pessoa foi num departamento público para fazer um serviço para si mesmo. Ela está roubando do governo. Nós falamos que o governo hoje no Brasil, que turma de ladrão. Quanto que nós estamos fazendo diferente? O quanto que nós estamos levando para o nosso trabalho, para o nosso serviço, ou vamos fazer uma limpeza de uma casa e acabou meu produto e eu pego lá da patroa porque eu preciso usar na outra casa. Isso também é roubo. Isso também é ilícito. Quantas vezes lá na empresa, você obtém favores que você não deveria obter? Isso também é chamado roubo. Obscenidade, conversa tola, brincadeiras grosseiras, mentira, calúnia, amargura, raiva, brigas e malícia. Está aqui uma lista de coisas que muitas das vezes são trevas na nossa vida. Entra-se a loja. Quando nós olhamos para o diário, para as notícias hoje, foi quinta-feira, nós estávamos numa casa, e essa pessoa, uma pessoa ligada às Forças Armadas, ela virou para a Gisele, como que ela falou para você? Que coisa horrível o noticiário, só tem notícias horríveis. Quando você pode abrir qualquer página de internet de notícias, você vai encontrar lá, o mundo jaz no maligno, é escuridão, é podridão. Mas será que nós que estamos na luz, como que nós estamos nos comportando? Temos sido um diferencial, temos sido um referencial, temos feito diferente? Ou será que há trevas na nossa vida? E o que isso que eu acho que é o pior? Quando a minha vida, quando dentro da igreja, quando nas nossas vidas, as nossas opções é resistir a Cristo e abraçar as nossas emoções. Abraçar aquilo que nos convém. Para viver na escuridão significa que você não tem nada a ver com a luz que é Cristo Jesus. João capítulo 3, verso de número 19, diz que este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Nós vemos um exemplo disso na leitura que nós fizemos. João diz que, mesmo depois de Jesus ter feito todos os milagres, os judeus não acreditaram nele. Eles não creram nele. Eles ouviram do milagre, da mudança da água em vinho. Eles ouviram do milagre que ele curou o filho de um oficial. Eles ouviram o milagre, alguns deles estavam presentes quando o paralítico que vivia naquele tanque lá de Betesda foi curado. Muitos viram e foram testemunha da multiplicação dos peixes e pães. Eles souberam do testemunho de Jesus andando sobre as águas, curando um cego de nascença, ressuscitando Lázaro. Mas ainda assim, eles se recusavam a crer nele. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Para viver na escuridão, significa que você não confessar a Cristo diante dos homens. O texto que nós usamos aqui, disse que muitos dos judeus acreditavam em Jesus. Você pode conferir o verso 42 ao 43. Mas diz que por causa dos fariseus, eles não queriam confessar a sua fé, com medo de serem colocados para fora da sinagoga. Verso 43. Eles amavam mais o elogio dos homens do que o louvor a Deus. Quantas vezes nós estamos amando muito mais um estilo de vida pecaminoso do que uma vida devotada a Deus, de louvor e adoração sincera? Não é triste isso, gente? Eu acho triste isso. Sinal de escuridão. É quando as pessoas sabem, mas elas decidem viver sem Cristo. Elas decidem fazer aquilo que elas querem. Elas vivem mais uma vida de religião do que uma vida de transformação e de relacionamento com Deus. Assim vive o mundo, na escuridão. O mundo não tem nada a ver com a luz. Na verdade, o mundo, ele teme a luz. Ele teme a luz porque onde há luz, não há escuridão. Não pode haver escuridão. Se nós apagarmos todas as nossas luzes aqui,
Conseguimos, o Guto já fez isso uma vez, fecharmos tudo. Um pequeno facho de luz vai fazer mais diferença do que todas as trevas que estiverem aqui ao nosso redor, querido. O mundo, ele teme a luz, porque a luz elimina toda a escuridão. Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós conseguimos ver o que é trevas, nós conseguimos ver o que é erro, nós conseguimos discernir o ambiente e fazer separação da nossa vida e escolher o que é certo. Eu estava lendo uma reportagem sobre uma caverna que tem lá em Kentucky. É uma caverna muito profunda, diz que vai muito fundo a caverna, e lá é densas trevas, e tem um lago onde tem peixes. Só que esses peixes, por eles viverem tanto tempo nas trevas, eles têm olhos, mas não mais enxergam. As trevas passaram a fazer parte da vida deles. E eles não sabem. Têm olhos, mas não veem. Eles não são capazes mais de ver. O amor do ser humano, do homem, pela escuridão do pecado, nos priva da visão espiritual. Nos priva de discernir aquilo que é o certo. E muitas das vezes quem está em trevas não consegue entender por que nós falamos que a pessoa está em trevas. Porque ela não consegue discernir, porque ela ama muito mais a escuridão e o poder da visão é completamente perdido. Jesus é a luz. Em nosso texto, aqui essa manhã, Jesus diz, para que ele veio ao mundo? Verso 46 diz que eu vim ao mundo como luz, para que ninguém permaneça em trevas. Esse é o objetivo de Jesus. Ele não fala que ele é uma das luzes, ele fala, eu sou a luz, para isso eu vim, para que vocês enxerguem. Quantos viveram no Brasil, talvez a experiência de ter a casinha lá para o lado de fora da casa, né? O banheiro lá para o lado de fora da casa. Alguém viu essa experiência no Brasil? Não é? De noite, quando dava, tinha o piniquinho lá debaixo da cama, né? Ou a pessoa tinha que ir lá na casinha. E como que era? Não tinha muita luz, muitas vezes era lamparina, era vela. Aí você sabe qual é a direção que está o trem lá, né? Aí você, o quê? Aquela luz ilumina somente aonde você vai andar. Você dá um passo, dá um passo, dá um passo. O problema é que muitas pessoas não têm essa luz mais na mão, querido. As pessoas perderam o referencial de Jesus. Você só pode chegar no lugar que você quer se você tiver a luz que é Cristo. Vamos parar de se iludir. Jesus falou, eu vim como uma luz. Ele não diz aqui, eu tenho uma luz para vocês. Ele diz, eu vim como luz. Agora, o que significa esse ser luz? Jesus responde mais à frente, em outro lugar, quando ele diz que ele é a luz da vida. João capítulo 8, verso de número 12. No início do Evangelho, João também escreve no verso 1, o capítulo 1 e o capítulo 4, diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus deixou bem claro, eu vim como luz. Luz significa vida. Quantos lembram do processo, vamos falar de ciência, do processo da fotossíntese? Não é? Está lá a árvore, plantinha verde, bonita, né? A água que entra pelas suas raízes, né? A luz que vem e acontece o quê? Uma transformação físico-química. O dióxido de carbono que é colhido pelas flores, através de uma mudança, por causa da produção da açúcar, como é que é açúcar em ciência? É a glicose, obrigado, quem falou? Você? A glicose, junto com a glicose, ela transforma aqueles dióxido de carbono em oxigênio e água. Mas qual é o elemento principal? Não é a água, nem é o dióxido de carbono. É a luz. Se nós não tivéssemos a luz, nós não teríamos o oxigênio para a gente viver. Há muitas pessoas que estão vivendo assim, sem a luz de Cristo, e não conseguem discernir o seu certo e o seu errado.
Por quê? Porque amam mais as trevas do que a luz. Amam mais os seus prazeres do que o louvor a Deus. Ama mais satisfazer a si mesmo do que realmente produzir aquilo que a luz pode produzir. Vida, vida e vida em abundância que ele veio. Jesus disse que isso é vida, querido. Então, se você quer viver, viva realmente. Então você deve se voltar para Cristo. Em Cristo está a verdadeira vida. Não estou falando de religião, eu estou falando de um estilo de vida que você abraça para fazer diferença em toda a sua vida. Jesus, ele se identifica como uma luz. Eu vejo que existem muitas outras luzes, né? O próprio Jesus falou, vós sois a luz do mundo, né? Existe esse tipo de luz. Que aquele conselheiro, aquela pessoa que vai abrir o teu olho, aquela pessoa que vai falar, meu irmão, minha irmã, não vai por aí. Você vai tropeçar. Esse caminho não é o caminho melhor. Lógico que são luzes menores, mas que estão o quê? Próximas de Cristo. É como, vamos dizer, somos uma estrelinha refletindo a estrela maior que é Cristo Jesus. Então, ele é o único e a verdadeira luz. Nós somos refletores, mas que também produzimos essa luz que está em Cristo, querido. Jesus veio como luz. O mundo caminha em trevas e odeia a luz. Como então pode a luz brilhar no meio das trevas, no mundo de trevas? Se a escuridão não pode suportar a luz, como é possível para qualquer um de nós irmos das trevas para a luz, querido? Diz que por causa do grande amor de Deus, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Escuridão odeia a luz, querido. Sabe o que as pessoas querem impedir muitas das vezes de você crescer? E elas querem trazer você para o nível dela, ao invés de subirem para o teu nível. Porque no mundo que elas se encontram, há trevas. E elas não querem se aproximar da luz. Luz de Cristo transforma nossas vidas. Ele falou, Jesus deixou bem claro, eu vim como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça, não viva, não faça das trevas o seu estilo de vida. Então, para que a gente possa ter uma transformação, querido, nós só precisamos de uma pequena experiência. Crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Crer que Ele é a luz. Não há nenhuma luz além de Jesus, querido. Por isso eu preciso crer nele. Mas como? Quando nós amamos as trevas e não a luz, nós nos afastamos da luz. O nosso coração fica como que cegado. Os nossos olhos ficam como que endurecido. O nosso coração fica endurecido. Olha o que diz João capítulo 12, verso de número 40. Cegou os seus olhos, endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se converta, e eu os cure. As trevas fazem isso na gente. Ela endurece o nosso coração. Nós não conseguimos ver com mais clareza, mas tem o amor dele, que ele vem e ele nos cura, querido. Então, Deus precisa, é como que Jesus levantar as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa ver. Ele é o nosso colírio. Ele é aquele que nos dá a direção. E é a palavra dele. Jesus chegou para os seus discípulos e falou, vós já estáis limpo pela palavra que vocês têm ouvido. E é pela graça, querido, que nós precisamos dar esse primeiro passo. Jesus já fez tudo o que precisava, querido. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se fez servo. Imagina o que ele fez. Eu comecei a pregar numa das manhãs lá, e eu tinha uma outra palavra para compartilhar com a igreja. Eu fiz um desafio para um dos jovens lá, o filho do pastor. Se ele decorasse Efésios 2, de 5 a 11, que vocês já sabem, mas não fica tranquilo, eu não vou dar $20 para ninguém aqui. Eu falei, se você decorar isso, eu vou te dar $20. Ele decorou em 2 versões. E quando eu lia esse verso, Deus me deu toda a palavra que eu devia ministrar naquela manhã. E uma das coisas que eu estava falando, querido, Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou. Filipenses 2, de 5 a 11. Ah, pastor, está atento, hein? Que deu, Roberto?
Roberta nem está aqui. Nossa, Roberta está poderosa. Lá na salinha das crianças ela falou. Então, olha só o que diz. Diz que Jesus, ele foi humilhado. Se humilhou. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não abriu mão do que ele era, porque ele estava errado, não. Muitas vezes a gente chega para alguém, meu irmão, você precisa ser mais humilde. Ou seja, você tem que abrir mão do seu erro e se quebrantar. Jesus não. Ele abriu mão do que estava certo, por amor a nós. Ele abriu mão de ser Deus e se tornou homem, por amor a nós. Ele veio e se fez luz, por amor a nós. Ninguém matou Jesus, ele deu a sua vida por nós. Me lembro meu irmão, um dia ele virou para mim e falou, se Jesus vier de novo, vamos matá-lo de novo. Eu falei, está enganado. A primeira vez ele veio para morrer pelos nossos pecados, mas agora ele vem para resgatar a sua igreja. Amém? Então, gente, acredita no que eu estou falando. O que eu quero dizer para você? É crer que Jesus é a luz realmente. É acreditar que Ele é a fonte da vida. Ele é a mola mestra para a nossa vida. Crer em Jesus é crer que toda a vida vem de Deus. Não é simplesmente você ter um crucifixo com Ele lá, não. Não é você ter a Bíblia aberta no Salmo 91, ou whatever, qual seja o salmo que você gosta. Mas é você viver realmente. Crer é mais do que envolver a nossa forma mental de pensar. Crer envolve a sua boca, você falar. Crer envolve o seu coração, você crer. A própria palavra diz, se você confessa com a sua boca e crê no seu coração, você é salvo. É ser testemunha diante dos homens. Olha, 3 versos para vocês. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Romanos, capítulo 10, verso 9. Se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10, 9. Esse que eu li agora. Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Você não está enganando o pastor, não. Você não está enganando sua esposa, seu esposo, não. Seus filhos, não. Você está enganando a você mesmo. Isso aponta para a nossa responsabilidade pessoal, individual. Ainda, João capítulo 12, verso 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Sabe o que Jesus está falando? De um discipulado, querido. E um discipulado de todo o coração. É nós deixarmos de ser meios crentes. Pastor, olha, eu faço as coisas boas, mas tem umas coisinhas que a gente sabe que... Quantas coisas que a gente faz que é vergonha expô-las. Quantas vezes Jesus está querendo simplesmente uma vida de compromisso comigo. E nós estamos debaixo da graça, querido. Nós temos que cortar todos os laços com as trevas. O apóstolo Paulo, ele ministrando na igreja de Efésios, capítulo 5, ele diz, olha, outrora vocês eram trevas, mas agora vocês sois luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pastor, eu acho que essas coisas não é tão pecado. Coloca diante da luz do Senhor. Não é o meu emocional que decide, não é as minhas concessões que decidem. É o relacionamento com Ele que faz e que decidem. Diz que, verso 11, que não tem nada a ver a nossa vida em Cristo, não tem nada a ver com obras infrutuosas das trevas. Mas antes nós precisamos condená-las. Nós não condenamos porque nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos concessões para os nossos filhos porque nós vivemos no mesmo pecado que eles vivem. Nós achamos que não é tão grave para eles porque se a gente for condená-los, a gente vai ser condenado junto.
na maneira com que a gente julga, a gente vai ser julgado. Então eu prefiro ser, vamos dizer, amoroso com aqueles que estão em trevas, para que eu também não possa ser condenado junto com eles. Verso 12 diz: pois é vergonhoso até mesmo mencionar o que eles fazem em oculto. E Jesus nos dá essa esperança. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Isso é promessa, gente. Isso é promessa de Jesus. Se eu mantiver na luz, eu não vou ficar em trevas. É pela graça crer em Jesus. Jesus é o dom da vida, querido. Jesus diz: quem crê em mim, acredite naquilo que eu estou falando. Sabe mais o que acontece? Nós não somente deixamos a escuridão e de participar nas trevas, mas também nós nos tornamos portadores da luz que é Cristo. Isso faz toda a diferença. O apóstolo Paulo talvez foi um dos maiores viajantes do Novo Testamento. Ele visitou muitas terras, viu muitas coisas novas, viu coisas diferentes, países, costumes, cultura, talvez iguarias, pratos, praias, talvez ele viu tanta coisa. Aí quando ele volta, lá que ele é preso, ele começa a escrever. Ele escreve as suas epístolas. Essas epístolas foi lida amplamente pela igreja e por nós hoje. Agora eu quero que você me mostre nos escritos do apóstolo Paulo, se há uma linha descrevendo os cenários dos países. Não tinha uma linha dizendo da maravilhosa arquitetura, não havia linha que descrevesse costumes, mas sim, havia somente o quê? Cristo. Quando ele teve o encontro dele com Cristo, disse que ele foi cegado, e agora quando é tirado as escamas dos olhos dele, ele só olhava para Cristo. Eu prossigo para o alvo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele não estava deslumbrado com o mundo e com as coisas que há no mundo. Muito pelo contrário, ele julgava-se digno de padecer por amor a Cristo. E hoje uma unha encravada, a gente chora, reclama, amaldiçoa. Se nós cremos em Cristo, nós temos a luz da glória de Cristo, para que outros possam ver, querido. Jesus, ele é a luz do mundo. Se eu creio nele, e se eu andar na luz, então eu vou ser refletor dessa luz. Eu vou começar a refletir a luz do Filho do Homem, para que alguém possa ver na escuridão. Eu vivi uma experiência gostosa lá, eu estava no dentista, e uma senhora estava lá e, logicamente, imagina, dentro de uma sala, eu com qualquer outra pessoa, vai aparecer alguma coisa de Jesus. Não tem jeito, 2 e 2 dá 4. E ali começamos a conversar com ela e tal. Ela virou para mim, olhou para mim assim e falou assim: eu conheço a sua voz. Eu falei: deve ser de alguma igreja, né? Ela falou: não. Eu falei: talvez da rádio. Você é o pastor Marcos? Eu falei: sou eu mesmo. Meu Deus, eu ouço toda quinta-feira o programa da rádio. Toda quinta-feira eu estou no programa da rádio lá no Brasil. Toda quinta-feira eu ouço. Olha, a gente fica aguardando a sua oração. Você falhou 2 dias. Até os dias que eu não fui na rádio, ela sabia, né? Agora eu tenho que acordar às 6 horas da manhã se eu quiser fazer por causa das 3 horas de diferença, né? Aí ela pegou, quando a sobrinha dela veio lá de dentro do consultório e sentou. Ela falou: deixa eu te falar. Vou falar como Jó. Antes, eu conhecia ele de ouvir falar. Mas agora... Gente, como que é bom a gente poder dividir as coisas de Deus. Como é bom a gente poder ser identificado como alguém que tem feito diferença na vida de alguém. Esse é o nosso chamado. Deus quer falar com você. O problema é que muitas das vezes, querido, nós estamos tão ocupados com tantas coisas. Eu estava vendo, lendo noticiários, né?
E tem desses atores da Globo lá, é aquele que fazia A Grande Família. Não. Era o cara que morreu, Marília Pêra, né? Uma grande atriz, né? Miguel Falabella. Ele saiu do teatro indignado. Ele falou, olha, é uma falta de educação das pessoas. Você está num teatro e com seu telefone lá e não consegue se desvencilhar dele. Gente, eu fico pensando no nosso meio. O que é a palavra pregada? Quantos creem que a palavra pregada é Deus falando no seu coração? Você realmente crê nisso? Eu creio nisso. Imagina lá, já falei isso uma vez com a igreja, o santo monte de Deus, Moisés lá, e agora mesmo, Deus falando com Moisés, e Moisés ali atento, agora mesmo, plim, plim. Peraí, senhor. Quantas vezes isso acontece no meio da palavra quando estamos pregando? Peraí, Deus, eu vou no banheiro. Aguenta a mão aí, Deus. Será que a gente realmente leva a sério o Evangelho? Será que a gente crê que realmente Deus está querendo falar o nosso coração? Nos transformar em luz? Não estou proibindo ninguém de levantar, não, tá? Mas, qual é o valor real que nós temos dado nesse relacionamento com Deus? O que você veio fazer aqui? Por que você não veio no domingo passado? Ou por que você não virá no domingo que vem? Será que eu entendo que eu faço diferença? Que eu sou um refletor da luz de Cristo? Ah, pastor, mas eu faço diferença onde eu vou. Amém, glória a Deus. Que continue, que seja verdade. Mas quantas vezes nós estamos optando, querido, para os nossos deleites, para aquilo que a nossa alma pede e a nossa carne clama. Eu não venho à igreja porque eu sou pastor. Eu venho à igreja porque eu amo o Senhor. E eu sei que aonde eu estiver, Deus vai usar a minha vida. Diz que o mundo vive na escuridão, mas Jesus é a luz que afugenta a escuridão. Vamos comemorar esse fato. Vamos fazer isso cada serviço que a gente vir, cada louvor. Isso não é um espirro. Me lembra uma vez com o João espirrando, né? Aí ele fazia os espirros antigamente assim. Aí a Terezinha virou para ele, lembra disso, Terezinha? Olha, quando a gente espirra, a gente coloca a mão. Aí ele falou, para quê? Para os vírus voltarem para mim? Você lembra disso, Terezinha? Agora a gente vai baixar o volume do espirro dele, né? Mas o que eu estava falando antes do espirro do João? Gente, vamos comemorar esse fato de sermos luz. Vamos vibrar em ser nova criatura. Às vezes nós estamos vivendo um coração tão amargurado, que ao invés de a gente transformar as pessoas que Deus coloca do nosso lado, nós nos transformamos na amargura que a pessoa é. E Deus te chamou para você ser bênção, para você levantar a vida das pessoas. Se a luz que está em mim é trevas, quão grande trevas será? Será que você entende o que é amor? Será que você entende o que é perdão? Será que você entende o que é misericórdia? Será que é uma transparência na sua vida, no seu coração, de você entender quais são os princípios da palavra de Deus e desse Jesus que é a luz? Diz que Jesus não tinha pecado algum, querido. É filho de Deus, o Criador. Diz que ele dava nome às coisas. Diz que sem ele nada, o mundo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Imagina o arquiteto de tudo. Ele tira lá o seu paletó, ele tira lá a sua coroa, tira tudo, se despe do que ele era, por amor a mim, por amor a você. Ele deixou de ser o que ele era. E quantas vezes, querido, nós não abrimos mão da nossa teimosia carnal,
porque ela nos dá prazer. É tempo de se levantar para a luz e permitir que a luz do mundo ilumine o teu coração e o teu coração influencie e ilumine os que estão à sua volta, querido. Vamos tomar cuidado com a nossa linguinha. Vamos tomar cuidado com o nosso pensar. Vamos tomar cuidado com o que sobe ao nosso coração. Você pode estar coberta de razão, como Jesus era coberto de razão, porque ele era Deus. Mas ele abriu mão da razão dele, por amor a nós. E quantas vezes nós estamos fazendo prevalecer a nossa vontade. Pastor, eu sou crente, mas não sou bobo. Eu prefiro ser um crente bobo. Obrigado, pastora. Vou repetir as palavras dela. Não é bobo, não, ele é estúpido. Obrigado. Uma palma para ela. Uma. Estão treinados já. Amados, Jesus quer usar a tua vida. Cada um de vocês. O que mais conhece a palavra de Deus aqui, o que ainda nunca abriu a Bíblia. Deus quer usar a tua vida. Você não está aqui nessa nação porque você teve dor de dente. Você está aqui nessa nação porque Deus tem um propósito, querido. E Deus te trouxe aqui com um propósito, querido. Vamos ser a luz para essa nação. Uma nação que jaz em trevas. Uma nação que torceu completamente a palavra de Deus. Uma nação, e não é só a igreja americana, não. As brasileiras estão pior do que as americanas. Não. Isso aqui não é business. Isso aqui é aquilo que o Tom falou que é. Uma família que a gente se ajuda e a gente cresce. Você quer fazer parte dessa família? Seja luz, querido. Você tem dom, você tem talento, você tem chamado para fazer diferença na vida de alguém. Então vamos ser luz e vamos iluminar o mundo. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria que nós orássemos.